Olá, pessoal. Olha só. Tempos de coronavírus, tempos de pandemia, mas só de coronavírus, nem de pandemia vive o mundo. Nem só de coronavírus, nem de pandemia, de quarentena, de isolamento horizontal absurdo que estão fazendo, de pessoas morrendo de fome por aí, se ajoelhando em frente às suas empresas, pedindo a Deus para não perder os seus empregos, vive o Brasil e o mundo. Infelizmente, nós temos uma justiça que é muito ativista, certo? E ela está usurpando o poder e as funções do legislativo. E, infelizmente, na próxima sexta-feira está marcado um julgamento sobre aborto em casos de Zika vírus. Gente, olha só o absurdo. O nosso querido presidente do STF, Supremo Tribunal Federal, o ministro Dias Toffoli, marcou para o próximo dia 24 o julgamento de uma ação que autoriza o aborto em caso de infecção por Zika vírus. O pedido foi apresentado em 2016 pela, olha só por quem, gente? Pela Associação Nacional de Defensores Públicos. Peraí. Defensores públicos não é aquele povo, aqueles defensores, aqueles advogados que defendem o povo que não tem dinheiro para pagar advogado, não? Não é não? Gente, eles defendem quem? As pessoas. E o nascitura é o quê? Não é gente, não. Eles não entendem disso. Podem até entender, mas eles estão achando que a pessoinha que nasce com deficiência por conta da hidrocefalia não é gente digna de viver. E aí eu tô muito preocupada com isso, gente. Primeiro eu quero comentar com vocês a questão do ativismo judicial, que é uma ameaça à democracia. Olha só o que o ministro Fux disse. Essas questões todas, ele está falando dessas questões de homofobia, lei para casamento gay, aborto, libera ou não libera maconha, libera ou não libera as drogas, essas leis aí, olha só o que ele diz. Essas questões todas deveriam realmente ser resolvidas pelo parlamento. Ele mesmo admite, certo? Mas acontece que o parlamento não quer pagar o preço social de decidir sobre o aborto, sobre a união homoafetiva e outras questões que nos falta ao STF a capacidade institucional. Como eles não querem pagar o preço social e como nós não somos eleitos, nós temos um grau de independência maior, por isso depois da investidura, não devemos satisfação a mais ninguém. Quem disse isso foi nosso ministro do STF, Luiz Fux. Eles estão dizendo, gente, que eles não querem pagar o preço lá no parlamento, né, o preço de serem julgados, porque vocês sabem que nós aqui acompanhamos os votos dos deputados, os votos dos senadores, se vota a favor disso, vota a favor daquilo, não é eleito ali, a gente não vota ali. Então, como o parlamento não quer pagar o preço, mas só que isso é mentira. Porque aborto já é uma questão resolvida. Já estamos resolvidos na nossa legislação que podemos abortar, infelizmente, nas questões de perigo de vida para a mãe, nas questões de caso de estupro e nas questões de anacéfalos. Isso já está decidido. Significa dizer que o parlamento não quer resolver, não quer votar a questão do aborto. Aliás, o pessoal que é ativista do aborto, eles dizem isso com o nosso parlamento porque dizem que a gente não quer ter justamente esse preço social a pagar. E eles não computam aí a possibilidade do parlamento não querer apoiar nem aprovar o aborto. É simples, gente. Não significa que a gente não quer discutir o assunto. A gente já discutiu e disse, o parlamento brasileiro disse que não quer o aborto, que não quer a discriminação do aborto. Aí o que acontece? As associações, os partidos políticos, que é o que está mais acontecendo nesses casos, né? Quando o Congresso não resolve um questionamento, um partido político, uma associação vai lá e coloca um caso lá para o STF resolver e o STF acolhe, porque ele não precisava de acatar isso aí.
Essa fala do ministro Luiz Fux é um resumo perfeito daquilo que chamamos ativismo judicial. Este ativismo ocorre quando o judiciário legisla sobre pautas ditas controversas, arrogando para si uma competência que lhe é estranha constitucionalmente. Ele está ali feito para julgar, ele está ali para analisar a constitucionalidade. Barroso diz isso num livro que ele escreveu, que a Constituição está acima de tudo, os direitos constitucionais estão acima de tudo e que o poder judiciário é para julgar, o poder legislativo é para legislar e o poder executivo é para executar. Eu nunca vi nenhum deputado, nenhum senador querendo julgar uma causa. E por que agora que os juízes querem legislar? Gente, a gente tem que acabar com isso, é tal do biopoder, onde se lê, Foucault disse que se lê... todo mundo, eles estão fazendo, o Estado moderno está criando novas formas de subjugar as pessoas que estão sob o domínio do Estado. Então, cria-se leis através do legislativo, através do executivo, através do judiciário, e assim fica uma bagunça muito grande. Essa é a noção básica que todos aprendemos, agindo diferente do que se manda o Supremo, desequilibra a balança entre os três poderes. Quem acompanha os debates sobre a liberação do aborto, gente, sabe que é justamente por meio desse artifício que os abortistas querem descriminalizar o procedimento. E nessa esteira vem aí, né, tem um cara chamado Dr. Alain Frank Gumatch, ex-presidente da Planned Parenthood, mais famosa clínica de aborto do mundo. Gente, eles abortam mais ou menos 330 mil criancinhas lá nos Estados Unidos. E ele diz assim, que essas medidas nos outros países têm que ser aplicada por etapas, né? E aí a gente vai no Brasil, ó. Já foi aplicada no caso de gravidez decorrente de estupro ou em risco de morte para gestante. Mais recentemente foi pleiteando a possibilidade do abortamento de fetos anacéfalos, que é legal fazer. Em seguida, já estão pedindo a descriminalização do aborto até a 12ª semana, 12 semanas. Agora, a pauta, é claro, tem um teor eugênico. E o que é eugenia, gente? Não tem aquela história, o eugenismo nazista, que todo mundo, Hitler queria fazer uma raça pura, não é? Hitler começou, todo mundo acha que ele começou com esse eugenismo, mas não foi ele não. Sabe quem foi a mãe do eugenismo no mundo, praticamente? Foi uma feminista chamada Margaret. Ela, sim, que fez a primeira clínica de aborto em 1916, lá nos Estados Unidos. Ela era uma enfermeira feminista com os pensamentos muito, diferenciados, e ela tinha essa mania de dizer que nós temos que eliminar os fracos. E olha só que engraçado, onde mais as clínicas delas abriram foi no sul dos Estados Unidos, onde tinha os negros. E ela achava por acaso que os negros eram fracos, e aí se abortava muitos negros. E isso aí é uma polêmica muito grande, e vocês podem muito ver isso até no livro de Ana Campanholo, que eu estou lendo agora, do feminismo, né? Que é contra o feminismo. Gente, mas é um verdadeiro absurdo. A tal da Margarete Jansen, né, que eu esqueci agora o nome dela, ela criou praticamente essa associação, que é a Planned Parenthood, e até agora essa associação é muito forte no mundo inteiro. Ela é ativista e ela patrocina, ela fomenta as políticas públicas para o aborto no mundo inteiro. Olha só, por estupro, já fui. Por risco morte gestante, já fui. Pela questão da ausência de cérebro, né, que são os anacéfalos, já foi. Agora, quais são os próximos? Síndrome de Down, a cegueira, a surdez, de repente, se for detectado ainda no ventre da mãe, má formação. Gente, a gente está participando num momento muito preocupante, onde as pessoas esquerdistas, os ativistas pro aborto, que tanto em outras causas, né, dizem, a gente não pode ter, por exemplo, homofobia, a gente não pode ter preconceito, a gente não pode fazer discriminação, e não será esse o maior exemplo de discriminação, o maior exemplo de fobia, o maior exemplo de querer extinguir o outro só porque ele é diferente de nós?
Por que que a gente, por exemplo, a gente não pega aquela mãe e dá condições plenas dela cuidar do seu filho que está ali com microcefalia? Por que não? E por que matar? Por que tirar uma vida? Ninguém tem a vida de tirar, ninguém tem o direito de tirar a vida de ninguém, gente. Vamos fazer justamente o que as feministas querem. O nome da mulher, a primeira eugenista, né, a mais fraca, eu acho que ela que ensinou a Hitler foi Margaret Sanger, desde os idos aí de 1916. A Associação Planet de Paratheron foi criada e constituída no ano de 1942, que veio também com ela ali na administração, gente. E outras, a Rockefeller, a Associação Ford, outras e outras têm a mesma luta desse. Queremos purificar a nossa raça ou é discriminação pura e simples, né? Pretexto chavão das feministas. Nós temos que instituir a descriminalização do aborto porque muitas mulheres pobres morrem em clínicas de aborto que são mal assistidas, que são desorganizadas, que são pobres. E elas morrem. A gente precisa de dar as mesmas oportunidades das mulheres ricas às mulheres pobres que querem fazer seus abortos, para elas não terem o direito de fazer e, de repente, morrer. Aí eu pergunto, e as outras oportunidades? Por que a gente não faz uma listazinha de oportunidades que as mulheres ricas têm para poder dar às mulheres pobres? É só essa? A oportunidade de poder matar? A oportunidade de poder assassinar sem ser presa? Gente, tem que ter outra solução. Fiquem atentos. Sexta-feira, dia 24, será o julgamento aí dessa ação que foi impetrada, infelizmente, por essa associação que deveria defender as pessoas, que deveria defender os seres vivos. Existe já Estatuto do Nascituro, existem sim os direitos do Nascituro. E por que eles estão fazendo isso? Em 2016, a Advocacia Geral da União foi contra a descriminalização dos abortos nesses casos, por entender que, apesar da possibilidade de acometimento neurológico, o bebê pode sobreviver. A autorização da interrupção da gestação, em tal hipótese, seria totalmente violado ao direito à vida, uma vez que, embora uma criança cuja mãe tenha sido infectada pelo vírus Zika durante a gestação possa apresentar dados neurológicos e limitações corporais severas, sua vida é viável e merece ser resguardada diante da garantia constitucional esculpida no artigo 5º da nossa Constituição de 88. Vida é um direito fundamental, gente. O direito fundamental à vida está na nossa Constituição e nem precisava, tá, né? No mesmo ano, o então Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, opinou pela descriminalização. Olha só que absurdo aconteceu lá naquele governo do PT, né? Trata-se, olha só o que ele disse, trata-se simplesmente do reconhecimento de que tomar a reprodução humana como dever, nessas condições, é impor às mulheres autêntico estado de tortura e imenso sofrimento mental, disse ele. Esse tal de Janot aí, gente, que foi Procurador-Geral da República, da gente, infelizmente, ele está com o mesmo pensamento das grandes feministas, dos ativistas pro aborto, que inclusive da Simone de Beauvoir, que disse que a biologia é um cargo, ser mulher é um fardo, que a gente tem que se libertar da condição biológica para poder sermos livres. E essas mulheres são verdadeiras doentes mentais e endemoniadas, posso dizer assim, com todas as palavras. Depois eu vou fazer um videozinho somente sobre as minhas impressões sobre o livro da Ana Campanholo e coisas que eu aprendi e que antigamente eu não tinha muito tempo para ler e agora nessa quarentena a gente tem que arranjar tempo e a gente vai aprender muita coisa. Eu não tenho nenhum complexo de inferioridade de dizer e vergonha de dizer que eu estou aprendendo cada vez mais com as leituras e é isso que a gente tem que buscar, conhecimento. Vou fazer um livrozinho ou um videozinho sobre o que eu acho do feminismo, mas convido você para ficar muito alerta, muito atento ao que o STF vai fazer na próxima sexta, dia 24. Não é só de coronavírus que morre a humanidade. Morre também de muitas mulheres que por incompetência, por luxúria, pelo simples achismo de achar que o aborto é um contraceptivo,
elas, depois que geram, depois que estão com seu bebê no ventre, querem matar uma vida. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe e até lá.